Professora Ivonete Sandra de Souza e Silva. Primeiramente, muito obrigada pelo seu tempo. A sua Med Brasil se sente orgulhosa pela sua coordenação no curso de pós-graduação em Clínica Médica. Poderia, por gentileza, compartilhar um pouco sobre sua trajetória profissional com os seus alunos e alunas da pós-médica, da Med Brasil? Vamos só dar uma pausa aí. Ah, peraí. Professora Ivonete Sandra de Souza e Silva, primeiramente, muito obrigada pelo seu tempo. A sua Med Brasil se sente orgulhosa pela sua coordenação no curso de pós-graduação em clínica médica. A senhora poderia compartilhar, por gentileza, um pouco da sua trajetória profissional para os seus alunos e alunas da pós-graduação médica na Med Brasil? Boa tarde. Em primeiro lugar, quero agradecer o privilégio desta coordenação para o curso de Clínica Médica da Med Brasil. Será uma honra e compartilhar aí um pouco daquilo que fizemos ao longo de uma vida, uma vida longa, dentro da minha profissão. Eu sou formada em medicina pela Universidade Federal do Pará e, e a minha trajetória após essa graduação incluiu uma especialização, um título na gastroenterologia, um título de especialista na gastroenterologia, conferido pela Federação Brasileira de Gastroenterologia. Eu fiz meu mestrado em gastroenterologia pela Universidade Federal de São Paulo. Também fiz o meu doutorado pela mesma instituição, meu doutorado em ciências, na Universidade Federal de São Paulo. Sou concursada como médica da disciplina de gastroenterologia da Universidade Federal de São Paulo, na qual participei ao longo de muitos anos, e naquela ocasião, durante este período da minha vida profissional dentro da Unifesp, nós não só fizemos a pós-graduação estrito sensu, mas também participamos dos programas de formação de mestres, doutores, além de orientar teses e ter alunos desta categoria, também formamos médicos, formamos residentes, formamos especializandos. Portanto, a minha carreira ela inclui toda a trajetória acadêmica que alguém pode exercer dentro de uma universidade, incluindo aí a docência, a pesquisa e a assistência. Foram anos Professora, maravilhosos, pois não. desculpa. Professora, sabemos que a educação médica continuada pode trazer benefícios acadêmicos e também financeiros para os alunos. Poderia falar um pouco sobre essa realidade? Sim, tudo que se faz depois que se forma em medicina é muito bem-vindo, porque o conhecimento adquirido ao longo da faculdade não é suficiente para qualificar-nos para o dia a dia, para a prática médica no mundo real, na vida real. Portanto, qualquer curso que venha a acrescentar conhecimento depois da graduação é extremamente importante. Seja um curso de pós-graduação estrito sensu, uma especialização, um estágio, uma residência médica, e inclusive um curso de pós-graduação lato sensu, nos moldes que a Med Brasil se propõe a fazer. Então, acho que é muito de extrema importância você ter esse adicional na sua formação para você seguir numa carreira assim mais sólida, mais legítima e mais robusta. A senhora poderia mencionar para a gente quais as disciplinas e as expectativas em relação aos alunos da MED Brasil? As disciplinas são todas aquelas que compõem um curso de medicina, porque a disciplina é chamada clínica médica. Portanto, tudo aquilo que não é cirurgia, que é clínico, é incluído
neste formato da clínica médica. E este é o grande desafio. A clínica médica sempre foi e sempre será um grande desafio para o médico, uma vez que inclui a neurologia, a geriatria, a gastroenterologia, a cardiologia, a pneumologia, são inúmeras, que inclui todos os órgãos, né? Todas as ciências que estudam os órgãos que compõem o nosso corpo. Portanto, a clínica médica é a base de toda a formação da pós-graduação de um médico. Ela é fundamental. Ela é a base para você, então, seguir numa especialidade mais específica ainda. Então, eu creio que os alunos da Média Brasil que participarem deste curso terão uma base muito sólida, muito forte, para até no futuro, quem sabe, escolherem uma especialidade mais específica. E as aulas teóricas são todas presenciais e também elas serão gravadas, né? Qual é a importância dessa prática da MED Brasil junto ao corpo discente? A teórica ainda é uma parte importante do aprendizado em todos os aspectos da educação. Embora a gente hoje trabalhe mais coisas online, do ponto de vista digital, mas nada substitui o professor na aula, na minha leitura. É claro que eu sou da velha guarda, mas é fundamental que, mesmo que a aula seja breve, o aluno está ali presencialmente, ele pode interromper, perguntar, discutir, interagir, não só o aluno, como o professor com a classe. Eu não consigo imaginar um outro formato tão forte quanto as aulas presenciais. Não que as aulas gravadas online não sejam importantes, mas eu acho que essa aula, com o professor presente, o aluno querendo aprender, é a receita para dar certo. E no momento em que ele acessa essa mesma aula depois que ele assistiu presencialmente, que ele pode assistir várias vezes, ele vai lembrar. E como a gente lê um livro, cada vez que a gente lê um livro e repete, é um outro aprendizado. Então, a aula gravada vai fazer com que ele sedimente aquilo que ele aprendeu na aula presencial. E ele pode assistir aquela aula várias vezes. E outras dúvidas podem surgir. E aí, quando ele encontrar o professor de novo, ele pode perguntar, ou pode perguntar depois em outro formato online. Então, eu acho que essa dobradinha online e presencial é a receita para dar certo. As aulas práticas na MED Brasil também são todas presenciais, realizadas no nosso no ambulatório da MED Brasil, né? Por que que as aulas práticas presenciais são tão importantes no curso de pós-graduação em clínica médica? Bom, como toda a medicina, depois que a gente se forma, a prática é fundamental. Isso porque nós estamos dentro de uma ciência que não existe nada exato. E cada patologia se comporta de forma diferente. E diferente dos livros, diferente da teoria. Então, a prática é o grande desafio e o grande amarrador, é aquele que vai amarrar o conhecimento teórico e vai dar a condição para o médico clinicar. Então, se ele vai assistir a uma aula, se ele vai ter uma aula prática, ou seja, de pneumo, por exemplo, ele vai ter um paciente com doenças pulmonares, onde ele vai ver na realidade, ao vivo, aquele paciente com aquela patologia que ele viu na aula teórica. Então, ele acaba amarrando a teoria com a prática, e isso no cérebro é fundamental para solidificar aquele conhecimento. Então, assim, a prática ela é indispensável para qualquer curso de pós-graduação na medicina. A gente também, professora, a MED Brasil, ela oferece um curso de imersão hospitalar observacional, opcional
em um hospital dos Estados Unidos. Como a senhora vê essa oportunidade para a contribuição do aprendizado na sua pós e para os alunos? Acho que nós temos aí duas contribuições. Primeiro, uma imersão hospitalar é fundamental, porque complementa a questão da prática na medicina. Nós temos pacientes com diversos graus de gravidade de doença. Então, a apresentação de uma doença em um paciente que nos procura no ambulatório é completamente diferente de um paciente que tem uma patologia que precisa de uma assistência dentro do hospital. Então, esse conhecimento, essa vivência hospitalar é fundamental na formação do médico. Né? Ele vê aquele paciente menos grave, ambulatorial, e aquele paciente dentro do hospital. Então, é uma vivência indiscutivelmente importante. Com relação à experiência internacional, é sempre satisfatória a experiência lá fora. É sempre, do ponto de vista cultural, do ponto de vista de avaliação do diagnóstico, uma vez que muitos hospitais lá fora têm mais recursos que os nossos, não todos, porque o Brasil está muito bem na medicina, dependendo de onde a gente olha, né? Mas tem muita coisa boa, nós não podemos dizer que não temos, temos sim. Mas lá fora é uma experiência cultural diferente, é uma experiência médica diferente, são outras pessoas, e é bom porque quando você chega lá fora, você vê que os seus professores da Média Brasil aqui falam a mesma coisa que os professores de lá de fora, tá? Então, isso é muito importante. Nossa, então você vê uma diferença cultural, você vê diferença da estrutura, sim, ótimo, isso é uma experiência válida, mas é bom para você confrontar o quão bons são os professores da Média Brasil. A senhora acredita que a pós-graduação em clínica médica pode ampliar a possibilidade de seus alunos e alunas estarem mais bem preparados para a prova de título de Ah, especialidade? com certeza, com certeza. Vai ser uma imersão de 2 anos falando de doenças que compõem a clínica médica. Com certeza. Ele vai receber tudo que a gente pode fazer para que ele tenha esse aprendizado, ser feito. Eu, como coordenadora, os professores que farão parte desse desafio, deste curso, nós só queremos que o aluno queira aprender, porque nós estamos loucos para ensinar. Então, assim, vai ser perfeito. Se ele quiser aprender, ele vai fazer concurso público, prova de título, ele vai estar preparado para um monte de outras coisas, com certeza. Professora, os conteúdos da pós-graduação em clínica médica pode melhorar a capacidade dos alunos, para um diagnóstico e proposição de tratamento mais assertivo? Sim, sem dúvida nenhuma. Como já falado anteriormente, o programa ele está bem amplo, abrange a todas as disciplinas da clínica médica. Este conteúdo será dado por excelentes profissionais que têm domínio do conhecimento, não só têm domínio do conhecimento, como têm didática para tal, e, portanto, se tudo isso for muito bem feito, seguramente o aluno sairá sabendo pensar num diagnóstico, construindo um diagnóstico de forma coerente e também construindo um tratamento coerente, assertivo para aquela determinada patologia. Não tenho dúvida disso. Então, agora, para a gente finalizar, professora, a senhora gostaria de fazer algum esclarecimento, dar alguma orientação para os nossos alunos? Eu não tenho mais esclarecimentos, mas eu tenho alguns desafios para propor aos alunos. Acho que tudo na vida, o aprendizado, o conhecimento é vital.
não consigo ver a vida sem estudar, sem tentar aprender, sem ter curiosidade. Mas dentro da medicina, esses qualificadores, eles têm que ser unidos por uma coisa chamada paixão. A paixão, ela pode não ser nada saudável em outros territórios, mas quando a gente tem paixão para saber, aí a coisa é diferente. Então, meu desafio a vocês, alunos, é que vocês cheguem neste curso apaixonados por aprender. Porque vocês terão em contrapartida uma coordenadora e vários docentes apaixonados por ensinar. Então, se essa junção for feita desta forma, vai ser muito bom, vai ser, e nós teremos um prazer enorme em recebê-los e compartilhar aí deste conhecimento ao longo de 43 anos já de profissão. Então, eu convido vocês a se apaixonarem e a fazerem o curso, e eu os desafio a dizer que no final eu tenho certeza que 100% ficarão felizes e, e bem-sucedidos. Obrigada, professora. Então, hoje, entrevistamos a professora Ivonete Sandra de Souza e Silva. Ela é coordenadora do nosso curso de Clínica Médica da Faculdade Med Brasil. E obrigado você que está com a gente aqui e acessa nossas redes sociais e siga a gente. Muito obrigada.